Está no ar mais um episódio da Europa na Veia, o seu podcast sobre o futebol do velho continente. Eu sou Nathalie Lopes e irei apresentar as principais notícias, com a melhor equipe de repórteres. Então, continua na escuta e bora ouvir as novidades. Nessa última semana, o Bayern de Munique levou a melhor e é o campeão da Copa da Alemanha. Além disso, a goleada do Barcelona amenizou a crise no clube. Por outro lado, o Real Madrid, a Juventus e o Porto estão cada vez mais perto de serem campeões em seus campeonatos. Agora, você vai relembrar um dos momentos que marcou a seleção verde e amarela. Que bonito, que alegria, que tristeza! ¡Histórico! Miroslav Klose, el máximo goleador en Copas del Mundo, se lo hace a Brasil, en tierras brasileñas, y Alemania está a un paso de la gran final de la Copa de Kraska! E lá vem mais, olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha! Paulo Bonfá, narrador de TV mexicana, Nilson César, Galvão Bueno e eu te relembro que nesta quarta-feira 8 faz 6 anos do fatídico dia do 7-1. Meus amigos, passou rápido. E como naquele dia foram 8 gols, eu acabei de relembrar 4 narrações. Semana que vem tem mais 4. E quarta-feira tem uma coluna lá no nosso portal te relembrando mais sobre aquele fatídico dia. E falando em goleada, que deu em título, o Bayern fez 4-2 no Leverkusen, conquistou o bicampeonato da Copa da Alemanha consecutivo e o 20º na sua história. Isso graças a um gol de falta de Alaba, 2 de Lewandowski, frango de Hagiradak. Bender até diminuiu, Havertz fez de pênalti nos minutos finais, mas não deu em nada. O Leverkusen se mantém com seu estigma de vice, coisa que aconteceu pela terceira vez somente neste século. E para fechar, temos o último time da Bundesliga 2020-21, um novo velho time, até porque o Werder Bremen empatou por 2-2 com o Heidenheim nas duas partidas, 0-0 na ida e 2-2 na volta. Mas graças ao fator do gol fora de casa, a equipe se mantém na primeira divisão, graças ao gol de Terry Karf contra e Augustinsson pelo lado verde e branco. Do outro lado, Glenn Stein marcou os dois, mas mesmo assim, a equipe do Heidenheim continua na segunda divisão pelo terceiro ano consecutivo. Assim, o Werder Bremen vai para a sua 56ª edição da primeira divisão da Bundesliga, algo histórico. E eu sou Guilherme Ribeiro, para a Europa na Veia. Após outra semana agitada no campeonato italiano, com a disputa das rodadas 29 e 30, as diferentes lutas na tabela ficaram mais evidentes. A Juventus disparou na liderança, chegando aos 75 pontos, abrindo 7 de vantagem para a vice Lazio. Logo na sequência, separados por apenas um ponto entre eles, Internacional e Atalanta fecham o G4. Abaixo, a briga pela Liga Europa está entre Roma e Napoli, empatados com 48 pontos. O Milan corre por fora, somando 46. Já a zona de rebaixamento permanece com os mesmos 3 times, o Lanterna Spal, o Breccia e o Lecce, que possui 25 pontos e é a equipe menos desesperada. Isso porque o primeiro time da zona, o Genoa, está a apenas 2 pontos. O Torino, com 31, e a dupla Udinese e Sampdoria, ambas somando 32, também correm risco. Enquanto uns brigam para não cair, há quem já garantiu a vaga na primeira divisão. O Benevento, comandado pelo ex-atacante Pippo Inzaghi, conquistou o acesso e o título da Série B com 7 rodadas de antecedência. Até o momento, em 31 jogos, o time perdeu apenas uma vez, empatou 7 e venceu 26 partidas. Com isso, soma 76 pontos, enquanto o segundo colocado, o Cotrone, possui 56. O feito levou centenas de torcedores às ruas, onde Inzaghi e o elenco desfilaram em carro aberto. A comemoração gerou inevitáveis aglomerações, que ainda não são permitidas no país. Em 91 anos de história, essa será a segunda participação da equipe na elite. Sua estreia foi na temporada 2017-18, quando terminou em último. Dessa forma, chega ao final mais um boletim do futebol italiano. Rômulo Morsi para a Europa na Veia. A 34ª rodada da La Liga começou na sexta, dia 3.
O Atlético de Madrid recebeu o Mallorca e aplicou 3-0 em casa. Os colchoneiros se consolidaram na terceira colocação e complicaram a vida do rival, que está na 18ª posição com 29 pontos. No sábado, dia 4, o Celta empatou com o Betis 1-1. Os clubes estão próximos e perto da zona de rebaixamento. O Valladolid enfrentou o Alavés e venceu por 1-0 e deu um respiro na tabela, enquanto o rival está próximo da zona de rebaixamento. Granada e Valência se enfrentaram e empataram em 2-2. Os clubes também estão empatados na tabela com 47 pontos. O Valência está em 9º e o Granada em 10º lugar, pelos critérios de desempate. No domingo, o Real Madrid visitou o Atlético de Bilbao em San Mamés e venceu por 1-0, gol do zagueiro artilheiro Sérgio Ramos de pênalti. No duelo dos desesperados, o Espanhol enfrentou o Leganés e perdeu por 1-0. O Espanhol está ainda mais na zona de rebaixamento e está afundado na lanterna, enquanto o Leganés tem uma luz no fim do túnel para sair da zona de rebaixamento. Barcelona visitou o Villarreal e aplicou 4-1, com golaços de Suárez e Griezmann, e amenizou a crise que o clube catalão vem enfrentando. O francês voltou a ser titular e teve grande atuação na vitória da equipe, que mantém 4 pontos para o líder Real Madrid. Messi não marcou, mas deu 2 assistências. Para o fechamento da rodada, ainda faltam 2 partidas, entre Levante, Real Sociedad e Sevilha e Eibar. Eu sou Nicolas Rodrigues, para a Europa na Veia, com informações da La Liga. Faltando apenas 4 rodadas para o término da Liga NOS, o Porto abriu vantagem na liderança e o título está cada vez mais próximo do clube azul e branco. Assim, na semana passada tivemos os jogos da 29ª rodada da competição. O Marítimo, que briga para se afastar da zona de rebaixamento, recebeu o Benfica e deu um grande passo para conquistar o seu objetivo. Com gols de Jorge Correia e Rodrigo Pinho, o clube da Ilha da Madeira não tomou conhecimento do vice-líder da liga e aprofundou ainda mais a crise nos encarnados. Com a derrota do rival, o Porto entrou em campo horas mais tarde sabendo que poderia deslanchar na primeira colocação. E foi o que aconteceu. Mbemba marcou o gol da importante vitória contra o Paços de Ferreira. Na terça-feira, o Portimonense visitou o Famalicão e foi mais um time da parte de baixo da tabela a vencer um time do G5. Ricardo Vaz marcou o gol que deu os 3 pontos para o time de Portimão. No mesmo dia, o Rio Ave fez uma grande exibição e venceu o confronto direto contra o Braga por 4-3. O Sporting também deu continuidade ao seu bom momento no campeonato e ganhou do Gil Vicente por 2-1. O calendário da liga está bastante apertado e, assim, na sexta-feira já tivemos o início da 30ª rodada. Após ficar 5 jogos sem perder, o Portimonense perdeu para o Vitória de Guimarães por 1-0, gol de Bruno Duarte. No sábado, o Benfica enfrentou o Boa Vista e voltou a vencer na competição. André Almeida, Pizzi e Gabriel marcaram os gols da vitória dos encarnados por 3-1. No mesmo dia, o Braga voltou a proporcionar um jogo com vários gols, mas dessa vez saiu vitorioso por 4-0 na partida contra o Aves. Já no domingo, o Porto recebeu o Belenenses e não tomou conhecimento do adversário, vencendo por 5-0. Com o resultado das 2 rodadas, o Porto chegou aos 73 pontos e abriu 6 de vantagem para o Benfica. O Sporting se manteve na terceira colocação, seguido por Braga e Famalicão. Rio Ave e Vitória de Guimarães acompanham de perto a 5ª colocação, que dá uma vaga para a Europa League na próxima temporada. Já na parte de baixo da tabela, o Portimonense, atual 17º colocado, chegou aos 27 pontos e está a apenas 3 de vitória de Setúbal e Tondela. Na próxima rodada teremos grandes jogos, como Famalicão vs Benfica, Rio Ave vs Portimonense e Tondela vs Porto. Nessa semana que passou, também tivemos a demissão do técnico Bruno Lage, do Benfica. O treinador não resistiu à derrota contra o Marítimo e deixou o cargo nos encarnados. Pochettino e Unai Emery foram sondados pela diretoria das Águias, mas sinalizaram negativamente para assinar com o clube de Lisboa. Enquanto isso, o time segue comandado por um treinador interino. Essas são as últimas notícias sobre o Campeonato Português. Aqui quem fala é Matheus Gandara para a Europa na Veia. My friends do Futebol na Veia, 5 rodadas para o término da Premier League. É claro, já temos um campeão, mas ainda resta saber quem irá para a UEFA Champions League e quem serão os rebaixados. Tivemos 5 partidas nesse sabadão. O praticamente rebaixado Norwich City perdeu em casa para o Brighton. Horas depois foi o momento do Leicester City entrar em campo e enfrentar o Crystal Palace. Os Foxes não tomaram conhecimento e aplicaram um sonoro 3-0 em cima dos Eagles. Quem também goleou nesta rodada foi o Manchester United 5-2 sobre o Bournemouth. O grande destaque da partida foi o português Bruno Fernandes, que deu 2 assistências e fez um gol.
No mesmo horário, engrenando a terceira vitória seguida, os Gunners foram até o estádio do Wolverhampton e venceram por 2-0. Fechando a rodada neste sábado, o Chelsea está cada vez mais próximo de garantir a vaga à UEFA Champions League. Os comandados de Frank Lampard fizeram 3 gols em cima do Watford do brasileiro João Pedro. Domingo, 4 partidas fizeram a bola rolar. De cara, Burnley e Sheffield United empataram em 1-1. Outro jogo também que terminou em igualdade foi no St. James Park, onde Newcastle e West Ham empataram em 2-2. Recuperando-se da ressaca, o Liverpool voltou a vencer e bateu facilmente o Aston Villa. Por fim, um resultado até que surpreendente. Após aplicar 4-0 no Liverpool na última rodada, o Manchester City foi derrotado por 1-0, um golaço de Thiago no meio-campo após falha de Kevin De Bruyne, que perdeu a bola na meia cancha. Nesta segunda-feira, em jogo solitário, o Tottenham, que segue na luta para se classificar para a UEFA Europa League, voltou a vencer e venceu o Everton por 1-0. O jogo foi marcado por 2 grandes fatores, a vitória de número 200 de Mourinho na competição e um desentendimento entre Son e Hugo Lloris. A luta pelo G4 está bem acirrada. Leicester, Chelsea e Manchester United disputam a vaga. Correndo por fora, os Wolves também podem aparecer de vez na briga. Já na zona da degola, a situação piorou para os 3 últimos colocados. Aston Villa, Bournemouth e Norwich City perderam na rodada e seguem na busca de uma vitória para tentar escapar do rebaixamento. Então é isso, pessoal, um abraço a todos e sigam acompanhando o nosso podcast. E esse foi o Fernando Morales com o futebol em inglês. E para saber mais, é só acessar o site do Futebol na Veia. Prognósticos, colunas e o Mercadão da Bola. Isso e muito mais. Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue. Agora, iremos saber mais sobre os campeonatos do lado oriental da Europa, que já tem alguns campeões definidos. Pela antepenúltima rodada da Primeira Liga da República Tcheca, ainda faltavam algumas definições em relação à classificação. Com o título já definido pelo Slavia Praga e também do Pilsen já classificado para a fase qualificação da Champions e do Sparta Praga, que foi classificado para a fase qualificação da Liga Europa, com isso ainda brigam por 2 vagas nas fases qualificatórias da Europa League 3 equipes. Liberec em quarto com 51, Jablonec em quinto com 50 e Ostrava em sexto com 46. O Liberec recebeu o campeão Slavia Praga e sofreu uma derrota por 3-1. Ostrava e Pilsen ficaram no 0-0 e o Sparta Praga venceu o Jablonec por 3-0. Com esses resultados, as 2 últimas rodadas vão pegar fogo para essas 3 equipes. O Jablonec recebe o Ostrava e, se vencer, já se garante na Liga Europa. O Liberec sai de casa e vai jogar contra o vice-líder, o Viktoria Pilsen. Os 3 rebaixados também já estão definidos e são eles Karviná, Opava e Pibram. Essas foram as notícias da Primeira Liga da República Tcheca. Eu sou Marcos Moraes para o Futebol na Veia. Arroi! Fala, galera do Futebol na Veia. Na Turquia, a 30ª rodada da Super League começou na última sexta-feira 3. O Gaziantep venceu o Denizlispor por 1-0 fora de casa. No sábado, o Alanyaspor visitou o Ankaraguçu e aplicou uma goleada de 4-1. Malatyaspor e Gençlerbirlik ficaram no 0-0. O líder Başakşehir visitou o Antalyaspor e venceu por 2-0, se mantendo na ponta da tabela. Já o Fenerbahçe venceu por 2-1 o Göztepe. Por fim, no domingo, no jogo da rodada, o Trabzonspor venceu por 3-1 o Galatasaray fora de casa. Com a vitória, a equipe segue na vice-liderança. Kayserispor e Sivasspor ficaram no 0-0. O Konyaspor venceu o Rizespor por 1-0. A vitória foi importante e tirou a equipe da zona de rebaixamento. Nesta segunda, a rodada será finalizada com a partida entre Kayserispor e Besiktas. Tabela. O Başakşehir continua na ponta com 63 pontos. O Trabzonspor é o vice-líder com 61. Sivasspor é o terceiro colocado com 54, seguido do Galatasaray com 52. A briga pelo rebaixamento continua disputada. Konyaspor com 30, Malatyaspor e Rizespor com 29 pontos e Kayserispor com 28 lutam para permanecer na Superliga. Essas foram as notícias do futebol turco. Eu sou André Lobato para a Europa na Veia. Olá, amantes do futebol, tudo bem?
Neste fim de semana, o Zenit se consagrou campeão da Liga Russa pela segunda vez consecutiva. Com 4 rodadas de antecedência e 13 pontos à frente do vice, o campeão venceu o Krasnodar neste domingo com placar de 4-2, com gols de Arden Yeskilba, artilheiro da competição com 17 gols, Jardar Azmoun, 2 vezes, e Alexei Suternin. O Areburger, por sua vez, ao que parece, corre o risco de não jogar o resto do campeonato. A equipe, que já sobreviveu a um surto de coronavírus, deve receber em breve uma terceira derrota técnica consecutiva, pois revelou mais casos de contaminados. Os representantes do clube não excluem a possibilidade de prorrogar a quarentena. Aqui é o William Cardoso para o Futebol na Veia. No futebol ucraniano, o Shakhtar segue vencendo seus rivais. No último sábado, a vítima foi seu rival Dinamo de Kiev. Jogando em Kiev, o já campeão Shakhtar Donetsk derrotou o Dinamo por 3-2, com direito ao brasileiro Alan Patrick, ex-Santos e Flamengo, fazer o gol da vitória. Com o resultado do clássico no Estádio Olímpico de Kiev, o Shakhtar abriu 20 pontos sobre o arquirrival Dinamo, a 3 rodadas do fim do campeonato ucraniano. O Shakhtar fez 2-0 com Stepanenko e Konopilanka. Verbit e Penha igualaram no segundo tempo para o time da capital. Mas aos 27, o ex-colorado Tyson deu lindo passe para Alan Patrick assegurar o triunfo. Após o confronto, Alan Patrick comentou sobre o jogo. Abre aspas. Um clássico contra o Dinamo é realmente diferente, não tem jeito. Abrimos uma vantagem, mas isso não quer dizer muito em um clássico. Mas apesar do empate deles, a nossa equipe conseguiu se recompor e conquistamos a vitória. Fico feliz em ajudar o time com mais um gol. Quando percebi o espaço, fiz a ultrapassagem e esperei pelo passe do Tyson. Ele achou uma linda bola e consegui finalizar bem. Fecha aspas. A final da Copa da Ucrânia, marcada para o dia 8 de julho, será realizada na cidade de Kharkov, apesar da proibição na cidade de eventos envolvendo mais de 10 pessoas, relata o Sport Arena. Os fãs não terão permissão para ir à partida, apesar do apelo do Dinamo à Confederação Ucraniana e ao Ministério da Saúde, com um pedido para realizar a partida com o público. O local da partida já foi mudado 2 vezes devido à situação epidemiológica da Covid-19 no país. Inicialmente, o jogo deveria se passar em Ternopil, depois em Lviv. Não serão permitidas mais de 230 pessoas no estádio Metalist, levando em consideração a imprensa, conforme exigido pelo protocolo médico do Ministério da Saúde. Eric Nascimento para o Futebol na Veia. Fala galera do Europa na Veia, voltei aqui com notícias quentes do futebol croata. Então, neste fim de semana tivemos rodada pelo Croatão, certo? E aconteceu algo que ninguém esperava. Sim, o Rijeka venceu o campeão Dinamo de Zagreb por 2-0. Bom, essa derrota foi o que bastava para a repentina queda do treinador Igor Jovicevic. Sim, o treinador atual campeão da temporada teve seu contrato quebrado com o clube de Zagreb. Bom, foram 8 partidas com 4 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Nos últimos 4 jogos, a equipe marcou apenas 1 gol. Igor Jovicevic teve uma rápida passagem pela equipe principal do Dinamo de Zagreb. E o seu provável substituto já está no clube. O treinador do Dinamo de Zagreb 2, Goce Sedlowski, é o mais provável. Bom, o restante da rodada ficou marcado pela vitória do Lokomotiv Zagreb por 3-1 contra o Inter Zapreste. A equipe da capital chega aos 60 pontos e é vice-líder do campeonato. Porém, a briga pelas vagas europeias segue bem quentes. O Osijek está em terceiro com 59 pontos, Rijeka em quarto com 55 e Hajduk em quinto com 54. Lembrando que ainda faltam 3 rodadas para acabar o campeonato. Já lá embaixo, na zona de rebaixamento, está o Istra 1961 com 24 pontos, caminhando para a repescagem para não cair para a segunda divisão. E o Lanterna Inter Zapreste praticamente já caiu com 17 pontos. Bom, essas foram as informações do futebol croata. Eu sou Vinícius Mota, para a Europa. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram com @futebolnaveia. Lives, entrevistas e muito mais. Só ir lá dar uma conferida. Você vai conhecer os países europeus que ainda estão sem ver a bola rolar. Ainda faltando poucas semanas para as decisões das Copas na França, o futebol ainda continua parado no país. Porém, com a finalização da Ligue 1, a nossa parceira de Futebol na Veia, Giovanna Matiello, montou a premiação do campeonato na última temporada.
A seleção da liga ficou da seguinte maneira em um esquema 3-4-3. No gol, temos o contestado Keylor Navas do PSG. Na linha defensiva temos o brasileiro Marquinhos do PSG, seu compatriota Gabriel Magalhães do Lille e o marroquino Abdelhamid do Stade Reims. No meio-campo, o meia mais defensivo Marco Verratti do PSG, a jovem promessa francesa Eduardo Camavinga do Rennes, o experiente Di Maria do PSG que voltou a se destacar nesta temporada, e a surpresa espanhola do PSG, Pablo Sarabia. No ataque temos o artilheiro do Mônaco Ben Yedder, a velocidade do craque Mbappé do PSG e a habilidade do brasileiro Neymar também do PSG. O comandante é o técnico português do Olympique de Marseille, André Vilas-Boas. Essa foi a seleção do campeonato. A matéria completa da Giovana você encontra no nosso site futebolnaveia.com.br. Agora falando de mercado da bola, o meia brasileiro do Nice, Danilo Barbosa, pode estar de saída do clube francês e voltando ao país que se destacou, Portugal. O interesse seria do Sporting, que vem tentando se recuperar após a perda do meia Bruno Fernandes vendido ao Manchester United. Danilo Barbosa tem 24 anos, foi revelado nas categorias de base do Vasco, jogou por clubes como Braga, Valência, Benfica e Nice desde 2018. Outra possível saída de um jogador na França é a joia nigeriana do Lille, Victor Osimhen. O garoto de 21 anos teria interesse da Napoli da Itália. O presidente do clube francês teria dado a preferência de negociar com o clube italiano. Osimhen fez na última temporada 18 gols em 38 jogos, e o negócio gira em torno de 40 milhões de euros. Bom, eu sou Bruno Scacciotti e esse foi o seu boletim do futebol francês no nosso Europa na Veia. Forte abraço a todos e fiquem em casa. Olá a todos, meu nome é Vitor Hugo e vou informar para vocês mais um boletim do futebol holandês. O jogador Wesley Sneijder foi convidado pelos torcedores do Utrecht para ser o mais novo integrante do time. Eles visitaram o jogador com banner e fogos de artifício, entre outras coisas. Sneijder disse que está pensando nisso e que já até conversou com o clube holandês. Disse também que a ligação com os torcedores impressionou ele e que faz sentido não estar em forma, já que faz nada mais que 1 ano e meio que ele não faz nada. Se o cenário mudar, ele promete estar em forma em até 3 meses. A contratação não para na Eredivisie e o Feyenoord contratou o jovem atacante alemão Conte. O diretor técnico do clube disse que estava analisando o jogador há um bom tempo, disse que ele é rápido e tem um bom potencial, e falou que o time pretende dar espaço, tempo e atenção para que ele se desenvolva cada vez mais. O Ajax vende o zagueiro Sven Botman para o Lille. O jogador assina contrato até 2025 com o clube francês. E para finalizar, o Vitesse encontrou um novo patrocinador principal para o clube. A empresa especializada em descalcificação da água, chamada Waterwalder, assinou o contrato por 2 estações. Essas são as principais informações do boletim holandês essa semana. Um abraço a todos e até semana que vem. A novela do novo treinador no Cercle Bruges acabou. O clube encontrou um novo treinador para a equipe. Trata-se de Paul Clement. O inglês de 48 anos foi assistente de Carlo Ancelotti no PSG, Real Madrid e Bayern de Munique. Ele teve passagens também por Derby County, Swansea e Reading. O Charleroi acerta a volta do lateral direito Guillaume Gillette, que estava no Lens da França. Gillette já atuou por KA Genk e Anderlecht na Bélgica, conquistando o campeonato nacional 4 vezes. Cyril Dessers finalmente chegou ao KRC Genk. Depois de uma longa negociação, ele assinou até 2024 com o clube e não escondeu a felicidade de estar de volta à Bélgica e atuar pelo seu time de coração. Abre aspas. Limburg é minha casa. Aqui nasci e cresci. Quando criança, você sonha com grandes coisas. Sonhei com Racing Genk e aqui estou, minha equipe. Fecha aspas. Bom, e após as testagens e cumprimentos dos protocolos, os times já retornaram às suas atividades e os treinos. Alguns deles, inclusive, já fizeram até um jogo-treino, como é o caso de Standard Liège, que enfrentou o Armin da 2ª divisão e ganhou por 5-0. O KV Ostend também fez seu jogo-treino, no entanto com uma evolução a mais. Permitiu a entrada de 300 torcedores para ver a partida, estes, claro, tendo que cumprir todas as normas de segurança, como usar máscara, comprar ingressos online, não pedir autógrafos, além dos distanciamentos sociais. O Aslan Beveren também realizaria um jogo-treino, contudo cancelou a partida, tendo em vista que seu adversário, o KVM, testou positivo para um jogador de Covid-19. O clube não revelou a identidade do atleta.
E por fim, o KA Genk projeta uma nova temporada, com uma solução inovadora para seus torcedores, um ar puro. Isso mesmo, o ar de todo o estádio será purificado por um sistema de tratamento de ar baseado na ionização bipolar a plasma frio. O nome é até difícil, mas a tecnologia é bem inovadora, e vamos ver se vai dar certo. E essas são as notícias direto da Bélgica. Eu sou Lucas Ribeiro para a Europa na Veia. Logo logo, a bola vai voltar a rolar no país de Lukaku e De Bruyne. Enquanto na França e na Holanda, os jogadores ainda vão esperar os campeonatos voltarem. Então, continue acompanhando o Futebol na Veia, pelo YouTube, Anchor e Spotify. E não se esqueça de se inscrever no canal ou de seguir a gente. Quero agradecer aos nossos repórteres que trouxeram tantas informações importantes e a você que continuou escutando até aqui. É isso, gente. Até o próximo episódio. Fiquem em casa e até mais.